Boa noite, igreja, mais uma vez, que a paz seja convosco. Convido você a pegar a palavra do Senhor, abrir no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 16. O tema nessa noite: erga o escudo da fé. Erga o escudo da fé. Nós estamos aprendendo sobre a armadura de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o escudo da fé. Olha, vai ter até um fundinho de música. Glória a Deus. É bênção pura. Efésios capítulo 6, versículo 16, diz assim: tornando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, temos a certeza e a convicção que o Senhor está pairando neste lugar. Pai, neste momento sabemos que a palavra será sucinta, mas que ela vem ser cirúrgica em nossos corações. É uma palavra de ensinamento. Desde já eu te peço, papai, me conceda sabedoria para poder ensinar a tua igreja. Me conceda, Pai, neste momento, que tudo que eu for falar possamos assimilar e aprender e colocar em prática, meu Pai. É necessário, Senhor, que me esconda nesta noite, Pai, mas o Senhor possa crescer poderosamente nesta noite. Eu te peço, Senhor, dom de ensino. Me capacita nesta noite para que eu possa ensinar a tua igreja a aprender um pouco mais sobre a armadura de Deus. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Erga o escudo da fé. Nós sabemos que um soldado romano, ele podia ter espada, ele podia ter couraça, mas se não estivesse escudo, este soldado estaria vulnerável na guerra. Na guerra antiga, antes da luta do corpo a corpo, os inimigos eles lançavam chuvas de flechas com fogo para poder desestabilizar o exército, para poder enfraquecer o exército inimigo. Então os inimigos jogavam flechas com fogo, e se não houvesse o escudo para proteger, o soldado era abatido fácil, ele era presa fácil. Então o escudo era a primeira linha de defesa do soldado. E quem abandonava o escudo numa guerra não sobrevivia. E assim também é na vida do cristão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé, eu e você, nós não vamos resistir aos ataques do maligno no decorrer da nossa caminhada cristã. Por isso que é necessário ter fé. Por isso que é necessário nós todo dia nos acordar e erguer o escudo da fé, para que nada no nosso dia a dia, no nosso caminhar como cristão, venha abalar a nossa fé em Cristo Jesus. E o escudo romano, ele era grande, ou ele era quadrado, ou era retangular, ou era oval. Ele era feito de madeira, revestido de couro e de ferro. Media quase na altura, 1,20 m de altura. Cobria o corpo inteiro do guerreiro, quase o corpo inteiro do soldado. Antes da batalha, os soldados eles molhavam o couro do escudo em água, para que quando viesse a flecha com fogo, a flecha apagava, porque o escudo estava encharcado. Então jogava a flecha com fogo, o escudo apagava a flecha do inimigo. Em formação, os soldados eles uniam o escudo, eles uniam os escudos um do lado do outro, para formar uma famosa formação tartaruga, né? Praticamente era impenetrável. Um soldado do lado do outro com o escudo e caminhavam devagarzinho, para um defender o outro. E era impossível o inimigo penetrar nessa armadura que eles faziam com o escudo. E aí na sabedoria do Paulo, né? Como Paulo é muito sábio, né? Ele vê essa imagem e ele ensina que a fé apaga os ataques do inimigo. E quando unida a fé com a do seu irmão, criam uma muralha invencível. Então por isso que há necessidade de nós estarmos em igreja. Por isso que há necessidade de nós estarmos em união. Porque às vezes nós estamos paqueadinho, aí o irmãozinho vai lá e ajuda nós a nos erguermos da nossa fé. Por isso que a igreja é necessário a igreja caminhar como os soldados, cada um com o seu escudo da fé e um protegendo o outro. Quando o da direita estiver fraquinho, o da esquerda ajuda a levantar. Isto é fundamental.
Isto é algo maravilhoso de uma igreja crescer assim. Um ajudando o outro na fé. Não um querendo ser maior que o outro. Não. Que nós possamos crescer e entender que Jesus cresça. E cada um de nós possamos diminuir. E um ajudando o outro a crescer. Esse é visão de reino. Essa é visão de crescimento que agrada o coração de Deus. E a fé é a nossa defesa contra os ataques. O inimigo lança dardos inflamáveis. O inimigo não vem com setas comum, não. Ele vem com dardos em fogo. Nos tempos antigos eram flechas mergulhadas em piche ardente. Hoje, essas setas vêm em forma de tentações sutis, acusações cruéis, dúvidas que tentam sufocar a minha, a sua, a nossa confiança com Deus. Né, filha? Quanta dúvida, será que eu vou conseguir tocar? Será que eu vou vencer minha vergonha? Tem um monte de pontos de interrogação, né? Vontade de desistir, acho que eu não vou não. Mas parabéns, você já é uma soldada preparada para a guerra. Também com o pai desse aí do lado, né? Aí anima qualquer um, né? Glória a Deus, linda atitude. Amei de ver essa atitude, foi louvável. Encheu meu coração de orgulho. Então entenda uma coisa. E às vezes o inimigo quer sufocar a nossa confiança em Deus. Pensamento de medo, que tira o sono, e até setas da ansiedade, que às vezes quer consumir a nossa paz. É isso que o inimigo tenta fazer. Ele lança setas malignas para nos destruturar, para abalar a nossa fé, para que nós deixamos de acreditar que amanhã pode ser melhor que hoje. Então, mas a fé é o escudo que apaga o fogo antes que ele se espalhe. Quando Satanás lança seta em você, ele não vai conseguir, porque a fé responde. Quando Satanás diz assim, você não vai conseguir, a fé responde, tudo posso naquele que me fortalece. Quando o diabo lança, é o seu fim chegou, a fé responde, eu sei em quem tenho crido. Isto é fé. É guerrear contra as armadilhas de Satanás. É guerrear com a palavra de Deus. O escudo precisa então estar sempre na nossa mão. A nossa fé precisa estar sempre guardada junto conosco. Na guerra, o soldado podia esquecer qualquer coisa, menos o escudo. Sem o escudo, ele se tornava algo fácil numa guerra. Da mesma forma, eu e você, nós não podemos deixar nossa fé em casa. Não podemos deixar, nós temos que sair com ela, ainda mais cheia de fé, porque não podemos depender apenas da fé de domingo. Às vezes as pessoas dependem só da fé de domingo, aí chega a segunda, acabou a fé. Vem a luta, já quer culpar Deus e todo mundo. Então é necessário carregarmos a nossa fé na segunda, na terça, porque quando os médicos vierem, dão um diagnóstico ruim, para quando a conta chegar, para quando a porta se fecha, a fé é o escudo diário contra as notícias ruins, contra as crises inesperadas e contra ataques invisíveis. Você precisa estar sempre pronto a levantar o seu escudo da fé e declarar, posso estar passando em situação que for, Deus ainda está no controle de tudo. Posso estar passando a situação que eu não gostaria de passar. Talvez você está passando por um momento que você não gostaria de passar, mas você ergue, respira fundo, esquece a situação e fala, Deus está no controle de tudo. Foi quando jogaram o Daniel na cova dos leões, imagina o desespero. Daniel estava tranquilo. O David fica assim, podem me jogar, porque Deus está no controle de tudo. Foi quando jogaram Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha de fogo ardente. E o que aconteceu? O quarto homem socorreu. Isto é fé, porque Deus está no controle de tudo. Mas às vezes vem um ventinho, né? Nem hoje deu uma tempestade, hoje para dar um cordeiro de manhã, dá um tempo feio. E a mãe, para proteger o filho, não leve para a escola hoje não. Aí nós nos assusta com tempestade, hein? Às vezes em nossas vidas surge tempestade para abalar a nossa fé, para nós deixarmos de acreditar que Deus está no controle de tudo. A fé, ela não só protege o nosso corpo, mas também a nossa mente e a nossa alma. Um soldado podia perder a espada, mas se tivesse escudo,
ainda assim ele resistia na guerra. Da mesma forma, quando a palavra parece distante, quando a oração parece difícil, aí a fé que vai nos manter de pé. Tem dias que nós não vamos conseguir orar. Nós não somos super-homem. Tem dias que não vamos conseguir orar. Tem dias que nós vamos conseguir ler a Bíblia. Mas nós precisamos entender uma coisa. Eu tenho fé. A minha fé continua genuína em Cristo Jesus. Talvez alguém diga: pastor, parece que eu não vou conseguir orar. Mesmo assim, segura o seu escudo da fé. Talvez alguém diga: não tenho força para jejuar. E agora? Ainda assim, segura o seu escudo da fé. Porque a fé sustenta você. E a vitória vai chegar. É a fé que nos vai sustentar. É a fé que vai sustentar em tempos de crise. É a fé, independente do vendaval, você vai crer e acreditar. Posso estar passando o que for, mas do outro lado eu vou chegar. Do outro lado, que é a tua vitória, você vai chegar. Sem fé, nós desistimos fácil. Sem fé, nós paramos pelo meio do caminho. Sem fé, voltamos a fazer coisas que não agradam a Deus. Mas quando estamos firmados com o escudo da fé, a fé apaga o fogo do inimigo. O escudo molhado era para apagar a flecha. Olha a sabedoria de Paulo. Ele viu esses escudos molhados numa guerra, viu o povo molhando o escudo, e o fogo, quando batia naquele escudo, apagava de imediato. Antes da batalha, o fogo das flechas não se alastrava. E aqui está uma linda revelação para a minha vida, para a sua vida. A fé só funciona se nós estivermos mergulhados na palavra de Deus. Porque se eu e você não estivermos mergulhados na palavra de Deus, qualquer doutrina mentirosa nos tira da presença de Deus. Qualquer doutrina mentirosa nos afasta da presença de Deus. Precisa de fé, né, irmã Creuza? Para suportar a dor da perca, né? Só Deus para sustentar nós com fé. Às vezes vem o desânimo, às vezes vem a saudade, mas Deus continua sustentando, né? A fé nele nos sustenta. Só Deus que nos fortalece até no momento do luto. É somente Deus que nos fortalece. É fé genuína nele. Então entenda uma coisa: a fé só funciona se estiver mergulhada na palavra de Deus. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Uma fé seca, sem palavra, racha, quebra, não resiste. Mas uma fé encharcada na Bíblia apaga qualquer seta do inimigo. Aleluia. Tem homens e mulheres de fé aqui? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dardos inflamáveis hoje. Quais são os dardos que o inimigo ele ataca nos nossos dias? Pode ser crise financeira, tentam roubar a nossa esperança. São más notícias que chegam inesperadamente. Palavras de ofensas, talvez pessoas de ofensas que ferem o nosso coração, e nós chegamos a pensar: não vou mais na igreja, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de ser cristão, vou largar a mão. Mas se nós estivermos guardados na fé, pode dar a palavra que for, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então somos diagnóstico médico, né, pastor? Eu dei aquele diagnóstico, estou com câncer. Meu Deus, o médico foi bruto ainda. Eu falei: mas é benigno ou maligno? Não existe benigno ou maligno, é câncer pronto. Eu falei: Jesus, mas nós dois choramos juntos lá no consultório. E até saber, a corrida do dia a dia, até chegar a cirurgia, até chegar o momento que está hoje, e as dúvidas que às vezes ainda surgem, né, neguinha? É a fé que vai nós superarmos, é a fé que faz nós sustentarmos a caminhada cristã. É a fé. Entenda uma coisa, e outra coisa, são pressões sociais que tentam nos empurrar para longe da verdade. O inimigo não precisa atravessar o coração, basta incendiar a nossa mente com um pontinho de interrogação. Será que vale a pena? Será que vale a pena continuar sendo cristão? Ele sempre vai querer colocar a nossa fé em Cristo em dúvida. Aí chega para quem gosta de xadrez, é um jogo de inteligência, gostaria muito de aprender, ainda não consegui aprender. Aí dá o checkmate para Satanás, porque nós estamos protegidos com o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. Mas é nesse momento que a fé levanta o escudo e diz: eu não vou me abalar, eu não vou me entregar, eu confio no Senhor. Aleluia. O escudo
cobre onde a couraça não alcança. A couraça, ela protege o peito, mas o escudo cobria todo o corpo. Então aqui já tem algo muito revelador para nós. A fé vai além da sua razão. A maior que as emoções, é mais firme que os seus recursos. É a fé. A fé cobre onde a lógica não chega, onde o sentimento não sustenta, onde o dinheiro não resolve. É a fé. É o escudo da fé que faz nós avançarmos. Porque muitos param pelo caminho, porque a fé está petitiquinha. Ei, a fé, ela é um pequeno como um grão de mostarda, mas ela é poderosa. Em Cristo Jesus, ela é poderosa. Ei, quando a mente não entende, a fé continua crendo. Quando o coração chora, a fé continua esperando. Quando os recursos acabaram, a fé continua marchando. A fé cobre você por completo. Por exemplo, voltando a declarar aqui, teve dia, irmã Cleusa, que não tinha nada na minha casa. Aí a senhora bate lá, traz aquele pão e aquele bolo de domingo tão gostoso. E aquilo ali foi Deus nos sustentando. Deus cuidando. Então hoje nós estamos aqui para cuidar da senhora que precisar, tá? Só chama, pastor, vem aqui. Não vai correndo tomar um chá. Não vai correndo. Se sentir sozinha lá, só me dá um alô. Eu vou correndo. Aí o pastor não consegue correr não, mas joga dentro do carro, não vai. Não se sinta só. Por favor. Só não está só. Tem uma família que ama de verdade. Não é porque só fez por nós. É porque eu amo de verdade a vida da senhora. Isso é fé. A fé continua marchando. A fé cobre você por completo. É hora de nós, como igreja, pegar o escudo e ajudar a senhora a caminhar com fé. A senhora talvez está bem fraquinha, desprotegida, sensível. E nós vamos ali junto, caminhando e protegendo a senhora, fortalecendo a senhora. Isto é ser igreja. Isto é ser igreja. A fé continua marchando. A fé cobre você por completo. A fé unida é inabalável. Aqui entra o escudo, muralhas impenetrável. O exército romano, eles eram famosos a sua formação tartaruga, onde nenhum soldado ficava exposto, porque todos ficavam cobertos pela união dos escudos. E assim que funciona no reino, igreja. Deus, assim, o reino de Deus funciona dessa forma. Eu e você, nós não podemos caminhar sozinho. Você até resiste, mas você não suporta. Agora, uma igreja junta, são inabalável. Uma igreja que protege um ao outro. Não uma igreja que aponta o dedo para o irmão, que culpa as falhas do irmão. Não, ninguém é perfeito, perfeito é só Jesus. Mas uma igreja que acolhe, uma igreja que abraça, uma igreja que ajuda o caído a se levantar. Isto é usar o escudo da fé, um protegendo o outro. Assim que funciona o reino. Sozinho você até resiste, mas junto como igreja, você é inabalável. É por isso que o diabo tenta afastar você da igreja, afastar você da comunhão, porque ele sabe que uma fé unida forma muralhas que o inferno não atravessa. Aleluia. E outra coisa, a fé contagia. A fé contagia. A fé, aqui voltando a dar esse exemplo, o Vinícius como pai, ajudando a filha a tocar nos bastidores. Isso é Deus faz conosco. Quando nós falta força, Deus fala: ei, só dá um empurrãozinho, eu vou te ajudar. Isso incentiva. Isso incentiva. Quando o soldado tremia, o outro cobria o espaço dele. Da mesma forma, quando a sua fé estiver fraca, ande com quem tem fé forte. Não se isole. Não se isole. Eu fiquei sabendo, eu não conheço, fiquei sabendo que tem um influencer aí que tirou a vida, se matou, acho que foi ontem, eu não sei quem, eu não conheço, não vi esse relance, se matou. E só ele falava que estava com dor e que não suportava mais. E cadê os amigos? Quantos vezes tem dentro da igreja? Está com dor que não suporta mais. E cadê o irmão para olhar um para o outro, olhar e falar: ei, a minha mão está aqui. Você não está sozinho. Isto é ser igreja, preocupar com a dor do irmão, preocupar se está tudo bem. Vou mandar uma mensagem: bom dia, está tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Vamos caminhar com este cuidado, com este carinho, com este amor.
Vamos caminhar desta forma, um ajudando o outro. Quando o soldado tremia, o outro cobria o espaço dele. Da mesma forma, se a sua fé é fraca, ande com quem tem fé forte. Não se isole. Se você está cansado, o irmão do lado vai te ajudar. Se você está firme, cubra aquele que estiver vacilando. A fé é contagiante. O fogo de um reacende o fogo de outro. É igual uma caixinha de fósforo. Esse dia que eu pedi uma de menina, esse dia, peguei uma caixinha de fósforo, pôs o fogo e tchuf lá dentro. É gostoso de quando é de menina, não cuidado, você não pode se machucar. E o fogo assim, tchuf, pegou rapidinho. Assim é nossa, talvez a fé estiver fraca, esteja com quem está perto incendiado. Não faz isso na sua casa não, viu? É perigoso. Então a fé é sobre isso. Um contagiando o outro. Um reacendendo o fogo do outro. A própria Bíblia nos ensina isso. É melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. O escudo não defende, mas empurra. Não é só defender, o escudo não é apenas defender, é de empurrar para você avançar. E aqui tem algo profético para as nossas vidas. O escudo não servia apenas como defesa. Quando unidos, os soldados avançavam com uma muralha móvel, empurrando o inimigo para trás. Ei, ouça isso no nome de Jesus. A fé não é só para resistir, mas é para você avançar. A fé é para você avançar. Não fomos chamados apenas para sobreviver, fomos chamados para conquistar. Você vai conquistar. A fé nos leva a ocupar territórios espirituais, a tomar posse da promessa, a marchar em direção da vitória, a empurrar o inferno para trás. Ela abre o caminho para a glória de Deus. Como foi meu serviço que a gata orava? A gata sempre orou para Deus. Deus, se foi o Senhor que tirou ele do shopping, eu não sei que ele arruma um serviço que veio ganhar menos que ganhava no shopping. E hoje, para honra do Senhor, eu trabalho onde eu estou, que estou ganhando mais onde eu ganhava no shopping. A pastora usou a fé. É fé. Por isso, você que é casado, interceda para o seu marido. Você não tem noção do poder que tem a intercessão de vocês para nós que somos marido. Todo dia eu peço às vezes para ela orar para mim quando estou numa situação difícil. Então é gratificante. A fé empurra o inferno para trás, abre o caminho para a vitória. Eu quero concluir para nós cantarmos com essa linda voz. Escudo, né? Quero concluir dizendo: sem escudo, o soldado não resiste. Mas com a fé ativa, olhada na palavra, os dardos inflamáveis não têm poder. E unidos como igreja, formamos uma barreira inquebrável contra o inferno. Aleluia! Ei, esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Apague os dardos inflamáveis que têm tentado te paralisar. Una sua fé com a da igreja. Forma uma muralha espiritual. Avance em direção às promessas, sabendo que a vitória já está em Cristo Jesus. Eu termino concluindo e dizendo, para que isso fique no teu coração: quem segura firme o escudo da fé não é queimado, não é vencido e não para de marchar. Exemplo: Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no fogo ardente. Foram queimados? Não. Pararam de marchar? Não. Mas diz que eles saíram de lá com o quarto homem. Sabe o que eu quero dizer para você? O quarto homem está todo dia em seu favor. Nem dormindo ele te deixa só. Porque o nosso Deus não dorme. Até dormindo. Ele fica olhando lá. Ah, como eu tenho algo grandioso para este menino. Aleluia. Ele vai longe. Aleluia. Não só profissionalmente, espiritualmente. Não é só o talento de tocar. Não é muito mais que além disso. É uma família sacerdotal. Então entenda que nós possamos nessa noite agarrar o nosso escudo da fé, erguer como igreja e acreditar: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores.